Pessoal, estamos aqui com Vanessa Palazzi, Mulheres de 40 a mais, grande influenciadora. Vanessa, uma honra ter você aqui no programa. Eu que agradeço, é um prazer. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de te reencontrar, Nos né? reencontrarmos, Conhecer né? a Mel. E eu sou E, super sua fã. Nossa, eu tô aqui emocionada. ah, Acompanho, vejo as dicas. Super obrigada. interessante, 40 a mais. Realmente, 40 a mais. Conta pra gente como é que é. Você era advogada, jornalista, como é que você virou influenciadora? Assim? Conta pra gente. Olha, foi um processo, um longo processo, né? Afinal de contas, mulheres de 40, mas agora existe há 13 anos. Eu comecei como Mulheres de 40. Tá? Eu tinha 39, ia fazer 40 anos. Eu tinha acabado de me divorciar com 2 filhas pequenas. E eu estava tentando me redescobrir, eu queria fazer alguma coisa diferente, né, então sentei à frente do computador e criei um blog, porque naquela época a gente era blogueira, né, não Uhum. era Influencer. influencer ou criadora de conteúdo, então eu era blogueira. E comecei a escrever, a dar dicas da Vanessa, eu queria dar dicas de beleza, eu queria falar sobre os produtos que eu uso, falar sobre cabelo, sobre maquiagem, sobre, skincare. E só que eu estava passando por um período muito difícil da minha vida, né, eu estava passando pelo luto da separação. E um dia eu resolvi contar essa história no Mulheres de 40, falar sobre o luto da minha separação. E quando eu coloquei essa história no ar, né, dizendo que eu estava muito triste, que tinha acontecido algumas coisas, na verdade que eu tinha ido ao dentista e no dentista, na cadeira do dentista, eu comecei a chorar, porque o dentista ficava no prédio do meu ex-marido. E aquilo, sabe quando eu fiz Me aquela lembro dessa ligação e ligação. ele veio com uma anestesia para me dar, e eu comecei a chorar, ele falou, você está com medo? Eu falei, não, não estou com medo, estou triste. Ligou tudo. Aí eu contei essa história no Mulheres de 40, lá no meu blog, e as pessoas se identificaram muito com isso. E foi nesse momento que eu percebi que eu não estava sozinha, porque tinham outras pessoas passando pela mesma dor que eu. Isso é muito interessante, né? Porque quando você vê que você tem pessoas passando pela mesma dor que você se sente mais acolhida. Porque a gente tem essa coisa de se colocar muito como vítima, né, da vida. Ai, Sim, isso acontece comigo. Ai, porque eu estou sofrendo. Aí quando você vê que, olha, isso também acontece com outras pessoas. E foi assim que começou a Mulher de 40. que legal. Eu comecei a compartilhar essas minhas histórias. Primeiro eram umas histórias mais doloridas, porque Uhum. eram do luto da minha separação, de como eu me encontrava, as coisas que eu vinha fazendo com as minhas filhas, né, como que eu estava lidando com toda essa situação. Mas depois teve a ressignificação dessa minha história. Como é que eu vinha superando, o que que de bom estava acontecendo, o que que, né, outras coisas que eu estava vivenciando Depois e da como é que tempestade veio a bonança. veio e Comer, como é beber, rezar e amar também. também? Sim, sim, foi legal. Foram novas descobertas, né, Sim. afinal de contas eu passei 8 anos e meio, 9, casada, né, naquele período de casa, tem filhos, sabe, e depois você começa nossa, você volta para um mundo que está completamente diferente. E aí eu comecei a descobrir outras coisas, e eu ia dividindo essa história com as Que mulheres. legal. Ia se adaptando. Me conta uma coisa, como que você faz para coordenar ser mãe, ser advogada, ser influenciadora? Porque para as mulheres hoje em dia é muito difícil, né? A Não, gente fora isso eu lavo, passo, cozinho, eu arrumo a casa, se precisar eu lavo o faz banheiro, guardo skincare, se roupa, cuida, né, faço malha, café né? da manhã, eu Você tiro a casou de mesa. novo? Hã? Casou Casei de de novo. novo, Ah, casei de novo. legal. Olha, eu Como não sei, eu conciliar tudo sinto isso? que quanto mais coisas eu faço, mais coisas eu consigo fazer. E com tudo isso, eu também consigo descansar, ter meus momentos de lazer. Eu gosto de preencher o meu tempo, eu me sinto muito útil e acho que isso, como isso me faz feliz, ter uma vida assim que, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, eu me sinto muito útil com tudo que eu faço, Uhum. isso me realiza. Então eu vou coordenando tudo que eu faço, vou coordenando Mulheres de 40 e vou abraçando mais um monte de coisa, tudo que aparece eu vou abraçando, porque o Mulheres de 40, ele abriu muitas coisas para mim, né, então ele abriu muitos Sim. braços dentro do Mulheres de 40. Eu tenho um outro empreendimento, que eu chamo assim, que se chama Encontro de Milhões, que é um encontro que eu faço com várias influenciadoras digitais da maturidade. Eu sou mestre de cerimônias, agora eu estou com
empreendimento, né? Eu falo que é um projeto, que eu não gosto de falar a palavra projeto, Empreendimento é né? mais chique de É, falar. mais chique. Chama Elas de Malicuia, é um programa de televisão que eu tô Olha fazendo só, com que 5 bacana, hein? amigas. Então, assim, com outras 4 amigas. Então, assim, eu vou fazendo um monte de coisa e dou conta de De tudo. tudo. E ainda quando eu saio do trabalho à noite, que eu também trabalho na Assembleia Legislativa, quando eu saio, ainda passo no mercado, faço compra, chego em casa, guardo, aí cuido de filhas, das minhas filhas, né? Aí dou atenção para o meu marido, assim, arrumo tempo para ir na academia, Super ativa. super ativa. Estou até cansada de mim mesma agora, me deu até uma canseira. Super Vanessa. Vanessa, fala uma coisa, essa questão que você acaba aí perpetuando, né? A positividade na mulherada, e a gente sabe que tem uma coisa que eu acho que hoje ela é mais falada, né? E eu li até um artigo que nos Estados Unidos as empresas já levam isso em conta, quase entrando no odds, que é a questão da menopausa, né? Que é uma coisa que ela vem, não tem volta, e muita gente às vezes não sabe como lidar isso, né? O parceiro, o companheiro. Você aborda isso, Muito, né? E como, muito. como, como se lida hoje? Porque eu sei que a gente tem aí uma medicina que tem aí os coquetéis para poder ajudar, mas tem gente que não pode tomar por questões de saúde e tudo mais. Como é que você vê isso? Eu acredito que hoje as mulheres estão falando muito mais da menopausa do que na época da minha mãe, da minha avó, que não se Exato. falava nada. Então, essas informações, elas são muito importantes para as mulheres, porque tem muitas mulheres, como você falou, que não podem muitas vezes fazer uma reposição hormonal, mas o fato delas terem informações de qualidade, faz com que elas passem melhor por essa fase. Então, Exercício, alimentação. é isso, não é só você fazer reposição hormonal, é você ter uma qualidade de vida melhor e você fazer escolhas melhores. Te ajudam a passar por isso de uma maneira mais tranquila. Porque a gente não pode só falar, eu estou assim por causa da menopausa, tal, mas e aí, o que você está fazendo para melhorar? O que você pode fazer por você mesmo, né? Então tem muitas mulheres que falam, puxa vida, eu ganhei muito peso depois da menopausa. Acontece, o metabolismo fica um pouco mais lento, a mulher ganha mais gordura na região abdominal, mas assim, qual é o seu posicionamento em relação a isso? Você vai se conformar com a menopausa ou você vai falar, não, existe vida após a menopausa, eu vou me cuidar, eu vou fazer mais atividades físicas, eu vou cuidar da minha alimentação, eu quero envelhecer de uma forma melhor, né? Eu quero ter mais qualidade de vida. Então, assim, tem uma série de coisas que você pode fazer para lidar melhor com a menopausa. E que conselhos você dá para as mulheres no estilo de vida? Para Eu gosto acompanhar essa sua muito. positividade, essa Eu sua... gosto muito de mostrar o meu estilo de vida, né? Como é que eu lido com as minhas situações, como é que eu encaro a vida, como é que eu vejo a vida, como é que eu vejo os problemas, né? Porque eu sou uma pessoa normal, eu tenho conta para pagar, tem boleto toda semana lá na minha casa, eu tenho problemas, né? A gente tem problemas com filhos, às vezes, está passando por uma situação, então a vida, eu digo, ela não é uma reta, né? Ela não é linear. A gente passa por altos e baixos e eu procuro sempre encarar de uma forma boa, de uma forma positiva. Às vezes eu caio, eu choro, fico triste, mas eu tenho fé. Eu procuro trabalhar bem a minha espiritualidade. E também eu passo essa positividade para as mulheres e eu gosto também de trabalhar a autoestima das mulheres. Uhum. Porque a mulher que tem uma autoestima boa, ela vai em frente, ela segue em frente. A Sem mulher que está dúvida. sem autoestima, ela se joga no sofá, ela fica desanimada, ela não arruma namorado, entra numa vibração só de ficar reclamando da vida. Então eu gosto de ajudar as mulheres a se cuidarem, a cuidar Legal. do seu cabelo, a fazer uma maquiagem legal. Eu não sou maquiadora, não sou cabeleireira, mas eu mostro para elas, olha, eu arrumo meu cabelo assim, será que dá para você fazer aí na sua casa também? Olha, eu faço a minha maquiagem desse jeito aqui, será que você consegue aí na sua casa também fazer? Porque isso a pessoa se sente melhor. Quando você se olha no espelho e você se vê bonita, e você se acha, independente das feições que você tem, mas você está com uma aparência boa, a gente se sente bem. Isso que eu ia te perguntar. Então essas dicas são pequenas dicas, né? Para a gente melhorar o nosso estilo de vida, a nossa autoestima, né?
E saúde, você tem dicas também para as mulheres? Ah, eu tenho. Eu tenho uma, por exemplo, que eu me arrependo muito de não ter me dedicado à atividade física, assim, com muita constância. Então eu era uma pessoa assim, fazer uma caminhada uma vez por semana, né, aí parava, aí de repente ia para a natação, fazia 2 vezes por semana, depois parava. Mas agora, depois dos 50 anos, Hoje que eu você faz atividade física todos os dias? todos os dias não, mas umas 4, 5 vezes por semana sim. Aí eu vou. Por quê? Porque também fui ao médico, o médico falou: olha, você tá ótima, tá tudo Tem bem, que mas fazer. precisa fazer atividade física. Precisa intensificar as suas atividades. Você faz? Eu falo, eu faço. Uma vez por semana eu vou caminhar no parque. Não, 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 não é bem isso. Sim. Precisa intensificar. Então, hoje, eu faço essa poupança de músculos para mim, porque eu quero envelhecer bem, eu quero ter mobilidade, eu quero subir e descer a escada, eu não quero depender de ninguém para fazer as minhas coisas, né? Eu quero ter autonomia, então eu cuido disso. E também cuido agora da minha alimentação, como eu nunca cuidei antes, mas eu cuido. Chegou um momento que eu falei, não, agora eu preciso comer menos, eu preciso comer melhor, eu preciso tirar algumas coisas da minha alimentação, que é bastante difícil, mas eu tento, né? Então eu tenho essa consciência na hora de me alimentar que eu preciso comer melhor e isso vai me trazer mais qualidade de vida. Vanessa, hoje o seu produto Hero é a sua rede social, Sim, seu Instagram. sim. Como é que você faz para manter aí mais de 800 mil seguidores, né? Para a turma aí que até quer saber aqui do programa, como é que você empreende nessa questão do digital, né? Você tem que aí trazer, obviamente, com uma comunicação, esse engajamento. Conta pra gente como é que tem o dia a dia como empresária e influenciadora digital para poder atingir grandes seguidores e uma grande audiência. Olha, em primeiro lugar, a gente tem que ser muito, muito, muito criativa. Tem que ter uma criatividade assim Imagino. surreal, né? E em segundo lugar, que eu acho muito importante, é a questão da naturalidade, ser realmente quem você é. Porque eu não quero, por exemplo, que vocês me vejam aqui agora, conversando com você, e você ache que eu sou uma pessoa diferente do que você está vendo lá no meu Instagram. Eu quero justamente essa identidade com as pessoas, que olha, Vanessa, eu tô te vendo aqui, você realmente é igual àquilo que você mostra no Instagram. Então, eu não quero parecer uma outra pessoa no Instagram, eu quero ser eu mesma no meu Instagram, né? Então, tem essa questão da criatividade, da naturalidade, da persistência, a gente tem que ser persistente, não dá para desistir, né? Eu já estou há 13 anos e posto diariamente, 2, às vezes 3 vezes por dia no Instagram, e isso vai te tornando mais relevante. E você entender o que as pessoas querem consumir. Porque não adianta simplesmente você postar. Eu conheço algumas pessoas que eu já dei até consultoria, de falar, olha, teu Instagram não tá legal. As pessoas não estão consumindo aquilo que você faz. Faz diferente. Ninguém está querendo ver isso que você mostra. Não tem visibilidade. Mas assim, não adianta você ficar insistindo nisso. Porque a pessoa não está consumindo. O público que te segue não gosta disso que você faz. Então você tem que achar a veia do que é que o seu público consome, do que você produz e seu público consome. E você acha a sinceridade uma coisa que, obviamente, que é o que Muito faz a conexão ali. importante. Não, muito importante. A sinceridade é uma coisa ótima. As pessoas querem ver. Ninguém gosta de ver uma pessoa que não é natural na internet. É porque hoje a gente vê muito post, fala assim, essa pessoa está ganhando para isso, né? Então, até que ponto você começa a duvidar, né, daquela questão, se Sim. aquele produto realmente é isso ou a pessoa está sendo paga para dizer isso, né? Você confia mais na opinião do teu amigo do que você está vendo ali na publicidade, Mas né? eu também tenho muito isso. Por exemplo, é natural que a gente ganhe porque se torna um trabalho. Então você tem que ganhar. Não tem problema nenhum você fazer público. É uma coisa natural do Sim. trabalho de uma influenciadora, de um criador de conteúdo. Acontece que no meu caso pessoal, eu não falo daquilo que eu não gosto, não falo daquilo que não é bom para mim ou daquilo que eu acho que não é bom para o meu público. Então, eu já neguei, por exemplo, alguma publi que eu falava, nossa, esse produto não serve, não é bom, não tem qualidade boa, eu não vou oferecer. Eu tenho alguns princípios e valores que eu sigo também dentro do Sem Mulheres de dúvida. 40.
Então, se a pessoa falar para mim, olha, dá para você fazer essa lingerie aqui numa cama, deitada, sensualizando? Não, não é o meu perfil. Olha, obrigada, eu não vou fazer. Já fiz até para uma marca famosa de lingerie, mas eu falo, olha, lingerie eu não faço, se quiser eu faço pijama. Ah, Uhum. pijama tudo bem, a gente tem, né, roupas assim, underwear, para você usar em casa, então tudo bem. Mas eu sensualizar não faço, não gosto, entendeu? Isso é uma coisa, é uma regra minha. Como o perfil é meu, eu também imponho as minhas regras, né? Sim. Mas eu acho que, olha, a internet está aí para todo mundo, ela está aberta. Como eu sou da área da comunicação, todo mundo tem que fazer internet, todo mundo tem que estar nessas redes sociais. Uhum. Você não paga por isso, mas é muito importante um profissional liberal, um dentista, um médico divulgar o seu trabalho, a moça que faz bolo, a outra que faz doces, né? Então hoje isso ajuda muito as pessoas a se engajarem, a ganharem dinheiro, a ter fidelidade com os seus clientes, né? A serem procuradas. A internet, o Instagram, ele distribui, às vezes, os posts que são interessantes. E é essa criatividade que as pessoas precisam ter, até para fazer uma receita de bolo. Né? Ah, vou fazer uma receita de bolo. Às vezes você olha e fala, isso aqui não gostei, mas você vê uma receita de bolo bobinha lá que a pessoa fez, mas ela falou de um jeito que cativou, é engraçadinho, bonitinho, que chamou atenção. Forma de comunicar e se Forma de identificar comunicar. ali com o Comunicação é perfil. tudo. Não tem Exatamente. uma regra. É assim, você vai encontrar a sua regra. E é muito interessante que você falou, ter sensibilidade, porque às vezes o seu público também vai mudando, né? As coisas vão mudando, você ter sensibilidade de mudando o seu conteúdo sendo atenta, criativa e tendo essa sensibilidade, né? Você sabe que isso, Mel, aconteceu muito comigo. Porque quando eu comecei o Mulheres de 40, eu tinha 40, hoje eu tenho 53. 53. Eu tenho seguidoras que começaram, eu tenho amizade com a minha primeira seguidora, que é a Rita de Cássia Sarmento. Ela me segue até hoje. Então, assim, quando ela começou, nós duas tínhamos 40, agora a gente já tem 53. Então é muito legal, porque existe uma diferença dos 40 para os 50. A gente vai mudando, a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo, você vai tendo uma outra visão da vida. Você dispensa algumas coisas desnecessárias e você prioriza outras que são mais importantes na sua vida. Então existe essa mudança. E a mulher de 40, da mesma forma, foi mudando comigo. Tô mudando. Por que hoje eu trago a questão da menopausa também? Porque as mulheres de 50 mais estão no período de perimenopausa, menopausa. Estão passando por isso. Por Né? isso. Elas querem esse tipo de informação. E a gente vê isso nos Estados Unidos, tem eles chamam um movimento chamado Silver Valley, não sei se vocês já... São os caras as pessoas, né, de cabelos cinzas, né? Mercado prateado. Mercado prateado, né, o famoso mercado prateado, onde você tem aí produtos já para isso, viagens já para isso, ticket médio financeiro para investimento em banco e tal. Você nessa pegada sua, né, dos seus empreendimentos, que a gente gostaria de saber até um pouco mais sobre eles, né, fora o seu Instagram, como é que você vê isso? Como é que você enxerga esse mercado hoje? Acho o mercado muito promissor. Acredito que todas as empresas deveriam ter esse olhar para esse mercado prateado. É um mercado altamente consumidor. Porque, veja, eu tenho duas filhas jovens, uma de 19 e uma de 20. Quando as minhas filhas querem comprar alguma coisa, elas não têm o dinheiro para comprar, elas vêm pedir para mim. Elas não trabalham ainda, estão estudando, estão na faculdade, quer dizer, eu pago para elas, né? Então, é um mercado muito promissor. Todas as empresas, não falo só na área do setor de cosmetologia, mas todas as empresas deveriam voltar o seu olhar para esse público 40, 50 a mais. Importantíssimo. Que bom que nos Estados Unidos eles já estão com essa visão. Aqui no Brasil, acho que a gente começa agora a avançar um pouco nisso, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Sim, vamos todos viver mais também, né, de certa forma. Inclusive na questão da empregabilidade. Sim. Né? Porque as pessoas no Brasil sofrem com etarismo. Você viaja para fora, você vê pessoas mais velhas trabalhando em lojas, e é uma coisa super comum.
Aqui no Brasil, É difícil. raras vezes você vai numa loja, você encontra uma vendedora 40, 50 a mais. Exatamente. E o fato das pessoas estarem vivendo mais, elas precisam estar empregadas. Elas precisam, né, ter uma fonte de renda. Sim. Então é importante. E elas executam muito bem. Sem dúvida, experiência, horas de voo, né? Outro dia eu fui numa loja e tinham 2 mulheres, 50 a mais, trabalhando, atendendo, super bonitas, modernas, bem vestidas, educadas, simpáticas, sabiam vender, receber bem a cliente. Eu falei, poxa, que atendimento diferenciado. Peraí que eu vou dar parabéns para a dona da loja. Eu fui lá e falei, parabéns, que legal que você deu oportunidade para elas. Fez toda a diferença no atendimento. Eu não estou desmerecendo as pessoas mais jovens, eles já têm essa oportunidade, né? Mas eles têm um longo caminho. Mas eu também gostaria que se priorizassem as pessoas mais velhas. Nos restaurantes, por exemplo. Repara, quando você vai no restaurante, como você é melhor atendido, às vezes, por um garçom mais velho Sem dúvida. do que por um garçom novinho, que não, às vezes não sabe anotar. Sabe anotar, eles sabem direito se é aquela maquininha, né? Eles sabem melhor que os mais Sim, velhos. mas você sabe que essas pessoas mais novas, hoje em dia, elas estão um pouco... Você pergunta uma coisa no restaurante, olha, posso trocar o arroz pela salada? Ah, um momentinho, peraí que eu vou ver, eu não sei se pode... Um garçom mais velho já tem experiência. Não, a senhora pode. A gente fala que a geração mais nova, ela não... Hoje eu pergunto, um filho de 12 anos, eu pergunto para onde é que é a Avenida Brasil, ele não sabe, ele tem que ver no Waze, ele tem que ver, né? Então, eles já nascem com essa... Né, Esse chip. esse chip, né, que não faz você se coçar Mas e eu ir também atrás, acho que o né? nível de compromisso, né, quando a gente fala de empreendedorismo, essa geração mais nova, né, os Z, os millennials, é bem mais complicado, né? Sim. E às vezes eu acho que o mercado está olhando mais para essas pessoas com mais disciplina, mais maturidade, mais dedicação, porque as pessoas mais jovens perderam um pouco isso. Sim, e eles têm algumas coisas, por exemplo, eles têm dificuldade, algumas dificuldades. Por exemplo, ainda se usa, você precisa escrever um texto no Word, eles não sabem, né? Ainda se usa, você usar um Sim. Excel, Word, muitas vezes eles não sabem, porque eles estão tão avançados nessa questão da tecnologia que algumas outras coisas ficaram para trás, mas ainda são utilizadas, né? Agora, nós, por exemplo, que já somos 40 mais, 50 mais, tem que ser, a gente já usa, por exemplo, a inteligência artificial. Eu estou amando. Meu melhor amigo. Eu também, eu amo. Estou usando lá, ensinei outro Muito dia para o bom, meu né? pai, de 82 anos, olha que legal. Que legal. Meu pai adorou, aprendeu, falou que máximo, eu quero saber mais, tal. Eu falei, olha, isso aqui pode fazer uma petição para você, Olha lá. põe aí para fazer. Aí ele começou... Texto, né? Então, sabe, que legal que a gente também pode fazer isso. Ter acesso. E outra coisa, nós somos agora, nessa geração, uma referência. Né? Porque eu, por exemplo, eu vim da máquina de escrever na faculdade. Eu tinha uma Olivetti na mesa, eu aprendi a escrever na máquina de escrever, como jornalista numa máquina de escrever. Hoje, eu já estou aqui na inteligência artificial. Então, nós tivemos uma mudança muito drástica, nós evoluímos muito com tudo isso. Então, nós somos uma referência. Essa geração 50 a mais é uma referência. Sim. Mas Porque como seu ela pai teve que também, né? Como seu pai também. Tá Também, meu pai 80 mais anos ainda. e mais ainda, né? Imagina, meu Tá. pai veio da, sei lá, acho que não tinha televisão na época dele, Tá, talvez. então. E tá aí usando o Né? ChatGPT. Então, Vanessa, conta pra gente, se você quiser, então, sobre esses outros empreendimentos que você tem aí e que você está aí fazendo e acontecendo. Fala aí pra gente. olha, eu vendo essas influenciadoras maduras, assim, porque eu não olho as pessoas como se elas fossem as minhas concorrentes. Eu vejo-as como parceiras. Então, eu gosto disso, né? Eu falo, eu admiro o trabalho das outras que estão fazendo, se aventurando. Eu acho sempre muito legal, né? Não são todas as pessoas que pensam como eu, mas eu penso assim. E tendo essa visão, eu comecei a conversar com algumas influenciadoras, eu encontrava em alguns eventos e falei, poxa, vamos fazer um almoço?
vamos convidar? Aí era um almoço para 5 influenciadoras que ficaram amigas, aí eu fui chamando uma. Quando eu vi, eu tinha um almoço para 15 pessoas, e eram 15 influenciadoras muito boas. E nós chegamos nesse almoço e eu falei, gente, isso daqui é um encontro de milhões, porque se a gente pensar, né, todo mundo com tantos seguidores, mais o Soma Instagram. 800 mil aqui, 900 mil ali. Eu falei, Para uma marca fazer uma campanha, tá maravilhosa ali. Espetacular. Espetacular. Aí o que aconteceu? Eu falei, gente, temos um encontro de milhões, nós somos um encontro de milhões. Eu saí desse almoço e falei, esse nome é muito bom, eu vou registrar essa marca, vai ser minha, Encontro de Milhões, registrei. Aí fiz o segundo encontro com 35 influenciadores, convidei homens também, porque eu falei, eu gosto desse equilíbrio, os homens precisam estar presentes também. Então comecei a convidar homens, eles adoraram, inclusive o Rogério Leal. Ah, que legal! E aí depois, o Encontro de Milhões, o terceiro, foi para 120 influenciadores, aí vieram pessoas de Brasília, de Minas Gerais. Que legal! Então foi muito legal, eu fiz o Encontro de Milhões, eram todos influenciadores digitais da maturidade, 40 a mais, 50 a mais. E aí, passou um tempo, o meu grande parceiro, que era o Fábio Arruda, morreu. Fábio Arruda. E aí eu falei, agora, esse ano, eu vou retomar o Encontro de Milhões, então eu estou retomando, trazendo sempre novos influenciadores. E o que acontece? Nesses encontros, né, as pessoas que entenderam, como eu entendo, que quem divide multiplica, né, quem faz essas parcerias, aumenta o seu engajamento, aumenta seus negócios, tem mais visibilidade. Essas pessoas começaram a fazer negócios entre si, começaram a fazer lives, uma chamava a outra para ir no evento. Então, assim, isso multiplicou muito, foi muito bacana. Virou o lead do Dória. Talvez. E aí, agora, eu tenho 4 amigas, né, que falaram, Vanessa, a gente teve uma ideia. Vamos pegar essas 4 mulheres aqui, outras 4 mulheres, tal, e a gente vai fazer um programa juntas, somos em 5, e nós demos o nome de Elas de Malicuia. Vai ser um programa onde a gente conversa, assim, sobre a vida, né? Então a gente está trazendo alguns temas interessantes do nosso universo feminino para a gente debater no programa. Que legal. Sendo legal. super legal. Que legal. Já está começando agora, a gente está engatinhando, mas são 5 mulheres muito inteligentes. Uma é procuradora federal, advogada, escritora, fala sobre direito de família. A outra é a Paty Leone, que essa que eu falei, a Tânia Nigri. A outra é a Paty Leone, que ela tem uma ala de viagem, apresentadora da Jovem Pan, viaja o mundo inteiro, então tem muita experiência. A outra é a Thaís Salomão, que é uma consultora de imagem, de etiqueta também, super bacana. A outra é a Carol Guandalini, que é mãe, que é casada, que trabalha na área da construção, né? Durante o dia ela está de capacete visitando obra, mas é uma mulher que tem muita bagagem, que tem muita experiência, né? E eu. Então a gente senta lá e fala sobre diversos temas, né? Que bacana, que legal. É muito gostoso. Vanessa, a gente está infelizmente aqui finalizando o programa, mas a gente gostaria que você deixasse uma mensagem, né, aí para as mulheres de mais 40, 50, 60. Qual que é teu legado, teu conselho aqui para elas hoje? Que não há limites para fazer as coisas que você quer fazer ainda na sua vida. Não há limite de idade, a idade não pode te limitar a nada, a idade é apenas um número. Então não há limites para você sonhar, para você realizar. Eu vejo muitas pessoas se realizando agora, depois dos 40, depois dos 50, mudando de profissão. Então nunca se limite pela sua idade, ela é simplesmente um número. Legal, bacana, muito legal, hein? Obrigada. Pessoal, papo muito bom. Vanessa, espero que você volte aqui no programa para poder falar aí desse programa de TV aí, né? Que vai ser bem interessante, né? Sim. E, enfim, estamos aqui esperando, né? Obrigado pela presença. Pessoal, obrigado vocês aí pela audiência. Fiquem conosco, a próxima entrevista vai ser super bacana. Não deixem de acompanhar aí. Obrigado mais uma vez. Obrigada.